pedir que você abra sua Bíblia em Mateus capítulo 20, versículo 1. Diz assim: porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados. E disse-lhes: ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 1/10, encontrou outros que estavam desocupados, e perguntou-lhes: por que estiveste aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindos da hora 1/10, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém, também estes receberam 1 denário cada um. Versículo 11, deixa eu ver até que versículo tem que ler aqui. Mas tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo, os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça, não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura, não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos, porque eu sou bom? Amém? Eu quero falar hoje sobre a graça de Deus. 4 motivos ou 4 coisas que impedem o favor de Deus de se manifestar na sua vida. Esse texto aqui de Mateus, ele mostra uma realidade de muitos crentes que tentam ter um relacionamento com Deus baseado no mérito. Quando nós falamos da graça de Deus, nós precisamos entender que há 2 aspectos da graça de Deus. Há o aspecto da graça de Deus comum, que é comum a todas as pessoas, e há o aspecto da graça de Deus salvadora, que é o que nós usufruímos. Diga comigo: a graça de Deus. Só ouviu o pastor Jonathan? Fala: a graça de Deus tem 2 aspectos. A graça comum, que é para todos os homens, e a graça salvadora, que é só para aquele que nasceu de novo. Mateus capítulo 5, versículo 45, posta aqui para mim. Diz assim: para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre os maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. O que é isso aqui? Graça comum. Chove para o crente, mas chove para o ímpio. O sol nasce para o crente e nasce para o ímpio. Essa graça, ainda que possa atrair pessoas para a salvação, porque até a própria natureza mostra os atributos de Deus, não é a graça salvadora. Porque quem usufrui apenas da graça comum, ele não está salvo. Posso ouvir um amém aqui? Mas aquele que aceita a graça salvadora, esse sim, esse nasceu de novo e esse vai para o céu. Então existem esses 2 aspectos da graça: a graça comum, que é a graça de que chove para o crente, chove para o ímpio, o sol nasce para o crente e nasce para o ímpio, mas a graça salvadora é somente para aqueles que receberam Jesus como Senhor e Salvador. Amém? Mas quando nós olhamos para a parábola da vinha mostra uma realidade que é muito comum
no nosso meio, no meio cristão, no meio evangélico, que é exatamente tentar se relacionar com Deus através da religião ou da troca. Mas nós precisamos tomar um pouco de cuidado com isso, porque não é assim que o Pai se relaciona conosco. Nós precisamos entender que a graça de Deus, ela é a graça, quando eu falo a graça de Deus agora, eu me refiro à graça salvadora, é um favor que nós não merecemos, até mesmo a graça comum também é um favor que nós não merecemos. Mas a salvação, ela não tem nada a ver com o seu merecimento, ela tem a ver com a sua fé. Posso ouvir um amém? Aqui em Tito, capítulo 2, versículos 11 e 12. Tito, capítulo 2, versículos 11 e 12. Por favor, coloca na nova tradução na linguagem de hoje, a NTLH. Eu quero ler nessa versão aqui, que diz aqui que a graça de Deus, olha só, pois Deus revelou a sua graça para dar a salvação a todos. Essa graça nos ensina a abandonarmos a descrença e as paixões mundanas e a vivermos neste mundo uma vida prudente, correta e dedicada a Deus. Então Deus, ele revelou a sua graça para trazer salvação a todos. Isso aqui não está dizendo que todos estão salvos. Amém? Mas aqui está falando de quem está salvo. Olha aqui, ó. Deixa eu ler de novo. Pois Deus revelou a sua graça para dar a salvação a todos. Aqui está dizendo que a salvação está disponível a todos os homens. Amém? A salvação é um ato de Deus, de ter enviado o seu Filho para a cruz, que nos oferece o nome escrito no livro da vida, mas que algumas pessoas rejeitam a oferta da salvação. Aqui está dizendo que todos os homens podem ser salvos desde que creiam, desde que abandonem a sua vida de pecado. Olha o que está escrito no 12. Essa graça nos ensina a abandonarmos a descrença e as paixões mundanas, e a vivermos neste mundo uma vida prudente, correta e dedicada a Deus, que é o fruto daquele que nasceu de novo. O fruto daquele que nasceu de novo é isso mesmo, é viver uma vida justa. Não estou falando que nós vamos ser justos o tempo inteiro, mas eu estou falando que você tem que ter uma nova história, um novo testemunho. O seu caráter tem que ser transformado por essa graça, porque é essa graça que nos ajuda. Deixa eu te falar uma coisa. Você não somente foi salvo pela graça de Deus, mas você precisa ter uma vida debaixo dessa graça. Não é só, eu nasci, o novo nascimento é pela graça, sim, por meio da fé. Mas não é só o novo nascimento que é pela graça. A vida do cristão é também pela graça. Amém? A vida do cristão é pela graça. O texto está dizendo aqui que a salvação está disponível a todos os homens. Não está falando que todos os homens foram salvos automaticamente. Salvo é todo aquele que se arrependeu do seu pecado, que nasceu de novo, que confessou Jesus como seu Senhor e Salvador. Esse alcançou a graça salvadora. Amém? Quando eu falar de graça aqui agora, entenda-se graça salvadora. Os irmãos estão me entendendo? Sim ou não? Mas eu sei que a graça, ela é você receber sem merecer. E depois eu vou voltar no texto lá de Mateus 20, mas a primeira coisa que pode fazer uma pessoa perder o favor de Deus é exatamente o merecimento. Aqui em Gálatas capítulo 5, versículo 4, Gálatas 5, 4, pode ser na RA agora, na versão revista atualizada mesmo, diz assim, ó: de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Preste atenção. Evidentemente, Paulo escreveu porque naquela época a igreja ela estava sendo atacada por determinadas heresias do judaísmo, que queria penetrar para dentro da igreja e queria impor as leis do Antigo Testamento para que as pessoas aceitassem a Jesus, mas cumprissem a lei, fazendo a circuncisão e cumprindo os rituais da lei.
Mas aqui Paulo falou o seguinte: se você cumpre os rituais da lei, você se desligou de Cristo. Ou você cumpre a lei, ou você segue a Cristo. Pastor, mas nos dias de hoje também isso acontece, meu irmão? Isso é a coisa que mais acontece nos nossos dias nas igrejas evangélicas. Primeira coisa, as igrejas que mais bombam são aquelas igrejas de pastor que falam mal de outras igrejas, que falam que a graça é super graça, que a igreja da porta larga. As igrejas, tem igrejas superlotadas de pessoas que só pregam lei, que só pregam mérito. Entendeu? Tudo é sobre você, nada é sobre a graça. Não é sobre Cristo, é sobre você, sobre a sua capacidade, sobre aquilo que você pode fazer. Mas o cristianismo não é isso. O cristianismo é a respeito do que Jesus fez por nós. O cristianismo é nos apropriar do que Cristo fez. Não da sua habilidade, dos seus dons, do seu talento. Não diz respeito a isso, ainda que isso faz parte. Mas tem igreja superlotada porque o pastor todo domingo fica batendo. Sabe? Olha, deixa eu te falar uma coisa. Todo pastor que sobe para bater nas ovelhas todo domingo, ele não tem revelação. Porque a coisa mais fácil seria eu preparar uma palavra para bater. Na verdade, nem preciso preparar. É só eu começar a falar de um monte de igreja, e de um pastor de outro, de uma igreja de outro, não precisa ter palavra não. Pastores assim, eles não sentam para preparar uma palavra, porque não tem uma palavra revelada. Mas infelizmente as pessoas gostam disso. Elas gostam de ir num lugar e apanhar, por incrível que pareça. Ela sai de lá falando: nossa, o culto hoje foi poderoso, precisava ter apanhado mesmo. Evidentemente, existem palavras de exortação, mas só palavra de exortação não. O evangelho ele é vida, e não morte. Porque tem lugar que você vai, você sai pior do que você entrou. É só espírito de condenação. Estão entendendo? Não, mas o Espírito de Cristo não é esse. O Espírito de Cristo é produzir vida em você. Mas infelizmente há pessoas assim, que elas têm um entendimento ainda da lei. Olha só o que diz aqui em Romanos 11:6. Romanos capítulo 11, verso 6. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Se é mérito, então não é graça. Sabe o que eu li na versão certa? Coloca o versículo, está no 6, né? Deve ser na Nova Tradução na linguagem de hoje isso aqui. Então, o que é o merecimento? O merecimento é troca. O merecimento faz você perder o favor de Deus. Você acha que merece? Você já perdeu o favor. E agora nós temos que voltar para a parábola anterior. Olha lá. O texto aqui, Mateus capítulo 20, verso 1, o ponto central da parábola de Mateus 20 não é a recompensa. O ponto central dessa parábola é a graça. Deixa eu te falar uma coisa. Sabe por que nós gostamos do merecimento? Sabe por que nós gostamos da lei? Porque quando nós andamos pela lei, quando nós andamos pelo merecimento, nós temos o controle da situação. Mas quando você entra pela graça, você não tem controle algum. Você depende 100% de Deus. Mas pela lei não, pela lei não, eu limpei a igreja, eu tenho que ser abençoado. Não, eu não mato um culto, então eu tenho que ser abençoado. Você está no controle, é tudo sobre você, é tudo sobre o que você faz, isso é mérito, você já perdeu a graça. Vocês estão entendendo? Mas o que, por exemplo, um pastor que já está não sei quantos anos, 30 anos na mesma igreja, a igreja não cresce, o que ele fala daquela que tem 2 anos e explodiu? É a igreja da porta larga, lá recebe todo mundo. Que na minha igreja não, que nós temos caráter. É inveja, é porque na outra igreja tem graça, na dele só tem lei. Vocês estão entendendo, irmãos? Sim ou não? Qualquer igreja que nasceu depois da nossa e que está explodindo, eu falo bem. Alguém veio perguntar de uma igreja que explodiu aqui em Goiânia, uma bênção a igreja. Para você ir no culto lá, teve uma época, não sei se agora está assim também, você tinha que fazer inscrição para entrar, porque senão não cabia todo mundo. Aí tinha 2, 3 cultos lá, uma bênção. Mas os da lei, eles têm prazer em ouvir falar que uma igreja fechou. Tem um cara da lei aí no Brasil, você vai ver, ele vai se dar mal, ele está sentando na cadeira de Moisés.
está julgando denominações e pastores. E ele expõe pastores que caíram. Não deveria. Mas ele faz isso e pensa que está fazendo um grande favor para o reino de Deus. Mas não está. E essa semana ele estava tão feliz porque um ministério fechou. Um ministério grande no Brasil. Estava feliz. O ministério fechou, o pastor fez isso. Realmente o pastor fez coisas erradas. Mas quantas pessoas aquela denominação não alcançou? Quantas vidas não foram salvas através daquele ministério? Muitas igrejas no Brasil. Você ficar alegre por um ministério que fechou. Pessoas que já adoraram a Deus naquele lugar, que foram salvos para aquele lugar. Aí você se diz um pastor e fica alegre com isso. Sabe o que é isso? Sentar na cadeira de Moisés para julgar. Nós precisamos tomar cuidado com isso. O texto da parábola, ele é muito forte. Porque ele mostra isso. Agora, nós precisamos lutar contra isso. Porque, meu irmão, você pensa assim, não, eu não sou alguém assim que está fundamentado no mérito. Talvez não esteja mesmo. Mas quando acontece algo com vocês, olha, toma cuidado, porque a carne é fraca. Muitas vezes a justiça própria vai bater na porta e falar, ei, estou aqui. Lá na sua igreja não te valorizaram. Lá na sua igreja está vendo fulano e não está te vendo. Vocês estão entendendo? Meu irmão, na porta de todo mundo. Passou na sua também? Bate. Bate. A justiça própria, meu amigo, é terrível. Está tudo bem hoje, glória a Deus, mas no momento que você se sentir injustiçado, ela vai bater na porta e falar assim, olha, está vendo? Você não é valorizado lá, você não é amado lá, e não se engane. Esse dia chega, você vai ser provado, você vai ser testado. E o interessante é que nós já nascemos debaixo desse jugo da justiça própria, porque sempre foi uma questão de troca. Foi assim que nós aprendemos desde pequeno, desde criança. Quando seu pai, ele te daria uma bicicleta, mas você tinha que passar adiante, você tinha que tirar notas boas. Se tivesse alguma nota vermelha, você não ia ganhar o videogame. Vocês estão entendendo? E tem que lutar contra isso, porque tem um programa dentro de nós. Que nós temos que lutar constantemente contra ele. E aí nós levamos o tipo de relacionamento que nós tivemos com o nosso pai para Deus. E aí as coisas começam a se complicar, porque você acha sempre que tem que fazer alguma coisa para agradar a Deus, sendo que a graça é exatamente o contrário disso, é um favor imerecido. Mas você vê uma pessoa que tem 2 anos de igreja, que já explodiu, só pode ser a graça de Deus, meu irmão. Só pode ser a graça de Deus que está com o pastor, que tem 2 anos, a igreja dele explodiu. Isso é a graça. Ele não fez nada para aquela igreja estar daquele jeito ali. Toque do favor de Deus. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Nós temos uma boa estrutura para crescer. Nós estamos estruturados para crescer, mas não é isso. Não é isso que faz crescer. É o toque do favor de Deus. Eu tenho orado aqui nessa igreja, Senhor, um toque do teu favor, nós vamos ter que fazer galeria aqui. Isso aqui vai ficar pequeno. Tem crente aqui ou só eu que pensa assim? Nós vamos ter que construir rápido uma galeria aqui. Um toque do teu favor, nós nem vamos dar conta de cuidar de tanta gente que vai chegar aqui. Mas Deus faz isso. A Bíblia fala que nós temos que rogar ao Pai para que Ele envie trabalhadores, porque essa área é grande. Então sim. Nem é uma questão de estar preparado ou não estar preparado, é uma questão do toque do favor dele mandar. Mas isso pode acontecer na sua vida financeira. Quem não é casado aqui quer casar. Levanta a mão, não, calma aí. Calma aí, não vou te expor. Basta um toque do favor de Deus. Pastor, não tem nenhum rapaz nessa igreja. Um toque do favor. Vai chegar um cara aqui espiritual, homem, cheio do Espírito Santo, cara que ora. É um toque do favor que você precisa, minha irmã. Oh, aleluia! Você crê? Ei, pastor, mas ele precisa de fé, viu? Não! Um toque do favor, você vai ser uma mulher abençoada. Então, olha só. O foco da parábola aqui, porque como que a maioria vê o texto de Mateus capítulo 20?
uma injustiça. Primeiro ele vai lá e contrata os que começaram, deve ter começado 6 horas da manhã, a Bíblia não fala o horário, mas foi no amanhecer, deve ter sido 6 horas. Ele vai lá e contrata e fala, olha, eu vou pagar um denário. Depois ele volta, às 9 da manhã, tinha gente na praça, ele manda ir trabalhar. Depois ele volta ao meio-dia, manda os de meio-dia ir trabalhar. Depois, 3 horas da tarde, manda ir trabalhar. Depois, 5 horas da tarde, fala, vai trabalhar. Eles trabalhavam até o pôr do sol. E aqui diz que teve um que trabalhou só 1 hora. Na hora de acertar, ele começou por último, pelos que começaram por último. E aí, sobre aqueles, ele derramou a graça dele. E quando ele derramou a graça dele, porque esse aqui é o problema. Quando Deus derrama a graça sobre alguém, a justiça própria bate na porta do coração do outro. Ah, mas estou aqui te servindo há tanto tempo, pastor Rubens. Quando Deus ele quer levantar uma pessoa, não tem jeito. Aí ele dá um denário para aqueles que nem salário estava combinado. Não tinha nada combinado, o homem não combinou nada, o dono da casa. Não combinou nada com ele, só falou, vai trabalhar. Eles também não perguntaram. Deixa eu te falar uma coisa, a vinha é o reino. Amém? Na parábola. Só de nós estarmos trabalhando no reino, já é um grande privilégio, meu irmão. Se você for chamado para trabalhar numa determinada área, então dê glória a Deus. Você já vai ser muito abençoado por isso. Ô, meu irmão, nós estamos precisando de mais crente aqui dizer amém, né? Então, só de você participar da vinha, você já participa do reino de Deus, já é uma grande bênção, já é uma grande graça. Deus não quer explorar você como aqueles homens pensaram. A parábola, talvez você lê essa parábola e você pensa, mas realmente o dono da casa ele foi injusto com os trabalhadores, porque ele recompensou todos da mesma forma. Os que trabalharam mais e que aguentaram o sol da tarde mereciam ganhar mais. Estava combinado, que era um denário, e não tinha nada combinado com os demais, mas todos receberam um denário. Por quê? Por causa do favor de Deus. Mas parece que o homem foi justo. É aí que você precisa entender a graça de Deus. Você não merece, mas Deus quer te dar. Mas se você tiver a mentalidade dos trabalhadores da primeira hora, você vai receber alguma coisa, como eles receberam, mas não vai ser a graça. Porque se é mérito, não pode ser graça. Pastor, mas então não tem que fazer nada, então. Eu não posso fazer nada. Não é isso, você não entendeu. Você tem um ministério nessa igreja? Então seja feliz, desfrute disso. É para o seu deleite, então vai se deleitar no ministério que Deus te deu. Seja feliz. O que você não pode achar que isso vai te dar alguma vantagem sobre aquele que está chegando agora, que talvez não. Não pense que você vai receber mais por causa disso. É tão difícil a gente pensar o evangelho dentro desse prisma da graça, porque nós fomos treinados para pensar o contrário. Nós somos treinados para merecer. Mas não merecemos a salvação. Você não merece a família que você tem, não. Você não merece a empresa que você tem, o salário que você tem. Tudo é de Deus já. Mas tem algo que você pode acessar muito mais do que isso. Se você conseguir entender o evangelho no prisma da graça. Porque deixa eu te falar uma coisa. Não existe outro evangelho que não seja esse. O evangelho da graça. Paulo disse, se alguém está pregando outro evangelho, que ele seja anátema, que ele seja desacreditado, porque o único evangelho que existe é o da graça, mas nós insistimos em querer fazer uma troca com Deus, porque nós estamos no controle. Quando nós fazemos uma troca com Deus, eu faço e o Senhor faz para mim, eu faço e o Senhor faz para mim. Não, se você faz, que seja de coração, com alegria, com deleite, porque quem está trabalhando na vinha, está desfrutando da vinha, esse é o primeiro ponto. Então, quando você estiver na vinha trabalhando, desfrute da vinha. Desfrute daquilo que a vinha te dá sombra, te dá uva, te dá vinho. Seja feliz lá.
e ainda vai te dar um denário. Nossa, muito bom, nem precisava desse denário, mas já que ele me deu, eu quero. Não seja alguém assim, não, mas eu trabalho muito mais do que o outro. Deus trata com a gente, sabia disso? Primeiro, já falei aqui, deixa eu só repetir aqui para você entender, o ponto central dessa parábola não é a recompensa, mas a graça, amém? Segundo, o foco neste texto é mostrar o quanto o Pai é gracioso, ainda que muitos entendem que ele foi injusto aqui. Terceiro, ele é gracioso porque nos permitiu trabalhar na vinha, quem pode dizer amém? Quarto, ele é gracioso porque permitiu que desfrutássemos da vinha. Quem planta uma vinha e não come dela? Quinto eu não vou falar agora não, senão você pode entender errado. Lucas capítulo 18, verso 9, a justiça própria, qual que é o problema que nós temos? Que talvez quando eu falo de justiça própria, ou de merecimento, você está entendendo na sua cabeça assim, ó, o pastor Rubens diz que eu não tenho que fazer nada, que é só receber. Só que graça não é o contrário de esforço, graça é o contrário de mérito. Entendem a diferença? Se você se esforça no seu ministério, não tem problema nenhum, glória a Deus, mas desfruta da vinha. Não pense que por isso você vai receber alguma coisa, ainda que vai. O que Deus condena é você querer receber alguma coisa, porque você faz alguma coisa para o Senhor, sendo que tudo é pela graça, até mesmo o desfrutar da vinha. O seu ministério é pela graça. Coloca a mão no seu coração e diga: o meu ministério é pela graça. Assim como a minha salvação é pela graça. O problema não é o esforço, o problema não é você trabalhar, Deus não está contra você trabalhar. Nós temos que trabalhar sim para a obra de Deus. O ponto é você achar que merece alguma coisa porque trabalha. Estou sendo claro? Está confuso aí? Então preste atenção. A graça não é o contrário de trabalhar. A graça não é o contrário de esforço. A graça é o contrário de mérito. De você querer receber algo porque você fez. Isso é religião. Porque toda religião se baseia nisso. Então alguns dizem: eu fiz, por isso eu mereço. Justiça própria, merecimento. Eu não fiz e eu não mereço. Isso tem dois aspectos. Eu fiz e eu mereço, pode ser, eu pequei, então eu tenho que ser punido. Também está errado. Jesus já foi punido no nosso lugar, ainda que pecados têm consequência. Não adianta você pensar que não tem, porque tem. Mas Jesus já foi punido no nosso lugar. Falar isso hoje é tão perigoso, porque as pessoas elas entendem assim: eu posso andar no pecado então. Mas eu vou responder isso aqui na oração. Aqui em Lucas 18, 9 diz: propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmo, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. Aqui tem um problema. Alguns que confiam em si mesmo. O que é confiar em si mesmo? É confiar na sua capacidade intelectual, é confiar na sua força, é confiar no seu talento, e é confiar até mesmo nos dons que Deus te deu. Não podemos confiar nisso. Não, claro que não. Nós precisamos confiar nele. Nós precisamos confiar em Cristo. Mas essa parábola ela foi contada porque alguns confiavam em si mesmos. Aqui fala dos fariseus. Eles confiavam em si mesmos. Irmão, se tem uma coisa que você não pode, é confiar em você. Ah, não posso não? Não. Confie em Deus. Como? Orando. Como, pastor? Adorando. Louvando, confessando a palavra, orando em outras línguas, jejuando, meditando na palavra.
Quanto mais você ora, menos dependente da carne você fica. Amém? Então não tem outro caminho, meu irmão, é dependência de Deus o tempo inteiro. Porque quando você está numa relação de dependência com Deus, o Espírito Santo fala com você e te dirige. Mas se você não tem esse relacionamento, você vai ser dirigido pela carne, pelo mérito, pela habilidade, pelo seu intelecto, e você vai cada vez ficar mais longe do Senhor. Aqui em Mateus capítulo 23, versículo 1. Mateus capítulo 23, verso 1, diz assim: Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Para aqui. O que é se assentar na cadeira de Moisés? É se assentar para julgar todo mundo e não julgar a si mesmo. Nesse contexto era o que estava acontecendo. 3. Fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. A outra coisa que pode fazer as pessoas perderem a graça de Deus é a hipocrisia. Isso aqui são pessoas hipócritas. Ela sabe tudo que você tem que fazer e fala, mas ela mesma não faz. Verso 4. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. 5. Praticam, porém, todas as suas obras, com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Quando você vai em Israel, você vê muito judeu ortodoxo. O ortodoxo é aquele judeu mais tradicional. O mais tradicional, na verdade, é o ultra-ortodoxo, né? Tem os ultra-ortodoxos, são os mais tradicionais, mas os ortodoxos também são. E isso aqui você vê, as franjas você vê normalmente, o filactério nem sempre. Mas o filactério era uma caixinha onde eles colocavam a lei de Deus dentro dessa caixinha e eles prendiam na sua mão do lado esquerdo, porque ficava perto do coração, né, para que a lei que estava no filactério, que é a caixinha, entrasse no coração. Ok? No Antigo Testamento, ok, mas no Novo Testamento não tem sentido algum. Ou eles podiam colocar também na testa. Então eles alargavam os filactérios para mostrar que tinham a lei dentro do coração deles. E as franjinhas também. Você vê os caras lá de chapéu com franjas. Aquilo passa uma mensagem de religião muito poderosa, mas não tem valor algum. Eu assisti um documentário sobre eles. Meu irmão, violência doméstica. Olha o que tem lá no meio. Violência doméstica. Se um judeu ouviu falando isso aqui agora, antissemita. Violência doméstica, alcoolismo e fumo. Mas estão lá com o filactério. Viciados em bebida, viciados em cigarro, e muitos ainda batem na esposa. E se uma esposa pensar em separar, eles arrancam tudo da pessoa, pagam advogados caríssimos, porque eles são fechados. É isso aqui. Eles alargam os seus filactérios para que as pessoas vejam. Cuidado com a hipocrisia. Isso é perigoso. Meu irmão, cada dia que passa eu vejo a necessidade da gente ter muito mais relacionamento com Deus, para não cair nesse tipo de armadilha. De falar para as pessoas fazerem coisas que nós mesmos não estamos fazendo, que não é a nossa realidade. Jesus falou assim: olha, pode fazer tudo que eles estão mandando vocês fazerem, mas não faça nada que eles fazem. Porque eles colocam um fardo pesado. Como eu disse, líderes hoje no Brasil sendo boca do diabo, para falar mal da noiva de Cristo. Meu irmão, onde que o reino de Deus está sendo edificado? Ah, mas nós não temos que tratar os pecados, não, internamente. Agora, se Deus quiser expor uma pessoa, então Deus vai expor. Mas não um líder espiritual fazendo isso. Porque é uma tremenda hipocrisia o que muitas pessoas estão falando ou fazendo. Aqui no versículo, aqui Mateus, olha o que diz aqui em Mateus 11, 29 e 30, que é o contrário do que os fariseus faziam. E o contrário também do que muitos pastores fazem, porque eles ficam colocando jugo pesado sobre as pessoas.
As pessoas chegam na igreja carregadas e saem de lá pior. Olha o que diz aqui em Mateus 11, 29 e 30, diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Qual que é a característica que ele espera de um líder? Qual que é a característica que ele espera de um crente? Manso e humilde, né? E achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mas aquela pregação que sempre está colocando um jugo sobre você, você pode saber, tem alguma coisa errada com aquele pastor. Jugo pesado, porque o evangelho é tirar o jugo. O evangelho é tirar o fardo e não colocar o fardo. Nós temos que matar um leão todo dia lá fora, meu irmão. Aí você vem para o culto, eu jogo 10 leões, você tem que matar também. Eu acabo com a sua raça, você não presta, você não vale nada, raça de víboras. Essa é a pregação de muitos pastores. Não estou dizendo que a igreja não tem que ser exortada, tem. Muitas vezes eu prego palavras de exortação aqui, mas o conceito do evangelho não é isso. O conceito do evangelho é ser humilde de coração, é ser manso e ser humilde de coração. O contexto do evangelho é o descanso. O conceito real do verdadeiro evangelho, do evangelho da graça, é tirar o jugo pesado e não colocar esse jugo pesado, esse fardo pesado que muitos estão colocando, mas por causa da hipocrisia eles fazem isso. Estão entendendo? Mateus 23, 13 diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Pessoas que ficam o tempo inteiro falando mal da noiva, pastor, e está impedindo pessoas de entrar. Ah, pastor, mas a noiva tem problemas. Tem. Aos meus olhos e aos seus olhos, tem. Mas aos olhos de Cristo, a noiva dele é pura e santa. Não tem mancha, nem mácula. Para nós tem, que a gente consegue ver os problemas. Mas quando Jesus olha para a noiva, ele vê o sangue dele mesmo. Irmão, você é tão poderoso que eu falei aqui agora, você entende isso? A noiva de Cristo, aos olhos de Cristo, é santa, pura, sem mácula e sem pecado. Ainda que nós aqui vemos os pecados e temos que tratar. Mas não expor as pessoas, porque isso é muito ruim. Olha o verso 15: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, tornais filhos do inferno 2 vezes mais do que vós. Ou seja, eles pregavam uma palavra deturpada para que as pessoas viessem para a religião deles. Isso é fazer um prosélito. Mas eles tornavam aquela pessoa 2 vezes mais réu do inferno do que eles. De tão deturpada que era a palavra que os fariseus pregavam. E muitas pessoas hoje estão impedindo as pessoas de entrar porque não pregam o evangelho da graça. Ah não, pastor, eu não prego o evangelho da graça porque esse evangelho da hipergraça. Ô meu irmão, para de dar ouvido para esse tipo de coisa. A palavra diz que nós temos que superabundar em toda graça. O que é superabundar? Você acha que nós estamos vivendo a supergraça? Claro que estamos. Mas a Bíblia fala dela. Eu sempre gosto de dar um testemunho para você entender o que é a graça, de contar uma história para você entender. Se a salvação é a supergraça, não é. Eu gosto de contar porque essa história, claro que é uma história, não é uma história real, mas ela choca as pessoas quando ouvem essa história. A história de um cara que estava construindo a sua casa, com muita dificuldade. E um dia o filho do vizinho pegou o carro, ele não tinha carteira, pegou o carro, foi sair, bateu na casa daquele homem, derrubou a parede da casa daquele homem que estava construindo aquela casa há tanto tempo. Aquele menino pegou o carro escondido, e aquele homem falou o seguinte para ele: olha, fique tranquilo, que eu vou reconstruir a minha casa. Mas eu vou fazer mais. Eu vou arrumar o seu carro também. É graça ou não é isso?
é graça, é um nível de graça, mas nem é o nível que Jesus fez por nós. E eu ainda vou pegar você, vou colocar no meu carro, vou te ensinar a dirigir, vou fazer de você o melhor motorista dessa cidade. Eu te pergunto, você, se tivesse acontecido com você, você faria isso? Sim ou não? Agora isso, Jesus fez. Isso é a hipergraça, superabundez em toda boa graça. Isso é a supergraça mesmo. Mas eu te digo, viva debaixo do que a Bíblia fala, o verdadeiro evangelho aqui. Algumas pessoas decaem da graça quando elas invalidam a palavra de Deus por causa de crenças erradas. Eu não vou ler esse texto aqui. Não, deixa eu ler aqui, porque senão você não vai entender. Marcos capítulo 7, verso 1. Diz assim: ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas vindo de Jerusalém. E vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus observavam a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem dos copos, jarros e vasos de metal. Eu acho que está na Nova Tradução na linguagem de hoje isso aqui, né? Verifica para mim. Interpelaram-no os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus. Guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus, para guardardes as vossas próprias tradições. Sabe que tem pessoas que elas estão tão cheias de tradições que elas acabam invalidando a palavra de Deus. O que o fariseu fazia? Ele fazia o seguinte, para não ter que ajudar pai e mãe, que era um princípio bíblico. A Bíblia diz que tem que honrar pai e mãe, mas para não honrar pai e mãe, eles criavam uma lei, e aquela lei quebrava o princípio. Então, o que eles falavam? É o seguinte: a Bíblia realmente fala que você tem que honrar pai e mãe, que você tem que ajudar pai e mãe, mas se você consagrar os seus bens ao templo, você fica livre de ter que honrar pai e mãe. Mas aquilo era uma tradição, não era a Bíblia. Aí o que Jesus falou? Vocês estão invalidando a Bíblia, vocês estão invalidando os mandamentos, vocês estão invalidando um princípio, como a regra que vocês mesmos criaram. Então nós temos que tomar cuidado com isso também, porque às vezes nós criamos regras para quebrar princípios. Isso é perigoso, porque os fariseus faziam isso. Eles invalidavam a palavra de Deus por causa de regras que eles próprios criaram. Eu não sei se você sabe, mas esses judeus ortodoxos, ou a maioria dos judeus, mas principalmente os ortodoxos e ultra-ortodoxos, eles não podem fazer nada no sábado, porque o sábado é sagrado para eles. Então eles não podem sair, eles não podem fazer compras. Mas eles criaram uma regra. Qual que é a regra? Nós vamos delimitar um caminho, naquele caminho que nós delimitamos, vocês podem sair. Mas se vocês saírem daquele caminho que nós delimitamos, então vocês estão quebrando um princípio. Mas onde que está escrito que pode ter determinado caminho que eles delimitaram? Eles estão invalidando, olha para mim, eles estão invalidando a palavra de Deus como uma tradição. Sabe, tem irmãos que falam assim: não, Deus sabe que eu sou assim. Quando a pessoa fala isso, o que ela está se defendendo de um problema que ela tem, né? Foi Deus que me fez assim. Não, Deus, Ele está na verdade tentando te ajudar a corrigir muitos problemas. Não é porque você tem determinado comportamento que justifica
os atos errados que você comete. Estão entendendo, irmãos? Nós não somos dirigidos pela nossa alma, pelos sentimentos, pelas emoções, nem pelo nosso temperamento. Nós somos dirigidos pelo Espírito Santo. Então, se tem algum comportamento errado que você tem, não jogue na conta do seu temperamento. Eu sou fleumático, eu sou devagar. Não, é porque eu sou sanguíneo, por isso que eu sou acelerado assim. Não, é porque eu sou colérico, por isso que eu gosto de mandar e tal. Não, eu sou melancólico, sou mais contemplativo, choro muito. Ok, mas você nunca pode jogar na conta do seu temperamento, já que você é guiado pelo Espírito. Tudo bem, cada um tem seu temperamento mesmo, nós respeitamos, mas não joga na conta do temperamento não. Vai orar a Deus, porque senão você vai criar uma regra para quebrar um princípio. Quem que está me entendendo? Ah não, eu posso pecar, depois eu peço perdão. É isso que a graça fala. Quem te disse isso? Pecado, ele pode trazer danos terríveis para você nem imagina. Agora, se você tiver uma consciência que você está na graça, isso vai te ajudar a vencer o pecado, é isso? Essa é a função da graça, é te sustentar em momentos de provas e tribulações, e especialmente tentações também. Há outras pessoas que elas invalidam a palavra de Deus, porque elas pensam que o que vale é a intenção dela. Não, eu tive boa intenção. Meu irmão, a nossa regra de fé não é só boa intenção ou má intenção, não. A nossa regra de fé é a palavra de Deus. Amém? Porque tudo que é fora da palavra de Deus, então aceita qualquer coisa. Que tem religião que é baseada em tradições. Sim ou não? Tradição aceita tudo. Pastor, mas nós não podemos ter tradição, não só podemos ter como temos. Nós temos muitas tradições aqui em Goiás, por exemplo. Aquelas que não afetam a palavra de Deus, não tem problema. Mas aquelas que vão contra a palavra de Deus, essas você tem que deixar. Sabe uma coisa que hoje está muito comum? Eu falei disso semana passada. Eu não preciso de igreja, porque eu sou a igreja. Como eu disse semana passada, a igreja é um corpo. Amém? E nenhum membro pode andar independente do corpo. Porque não tem como. Lembra da família Adams? Era assustadora aquela mãozinha, não era? Lembra da mão? Como é que era o nome daquela mão? Mãozinha mesmo? Você assistiu, né, Marcelo? Eu também assisti, muito engraçado. Jogando tênis. Você lembra disso? O cara jogando tênis contra, ele nem saiu do lugar, só fazia assim. Mas aquela mãozinha era tão assustadora que ela tinha vida própria. Sabia que tem muito crente mãozinha? Ele é independente, ele não quer ficar ligado ao corpo. Ele tem vida própria, é ele que é a igreja. Mas por que ele não vem na igreja? Porque a igreja tem os meros mortais. A igreja tem os problemáticos, mas ele não é. Então, ele não tem problema, então ele tem vida própria. Então, ele é a mãozinha. Ele só fica na casa dele, ele congrega lá e... eu não sei como que ele toma a ceia, como que ele se reúne com os irmãos e cumpre a palavra de Deus, mas ele é a mãozinha lá, ele fica fazendo, é muito esquisito aquilo, é assustador aquela mãozinha, não é não, irmãos? Não é não? Só eu que acho. Mas ela não estava ligada ao corpo, é por isso que é esquisito, e não tem crente que é fora do corpo, mas tem pessoas que elas estão invalidando a palavra de Deus pela sua própria tradição, para aquilo, crenças erradas. Pastor, mas está escrito na Bíblia, tudo posso naquele que me fortalece. Eu sei que alguns irmãos, eles pegam algum texto, aquilo vira esqueci a palavra aqui. Mas vira que meio que um comportamento, não é essa palavra. Um amuleto, essa é a palavra. Determinados versículos da Bíblia, para algumas pessoas viram um amuleto, mas ele está fora do contexto. Tudo posso naquele que me fortalece. O contexto que Paulo falou isso, não foi assim, coisas boas, não. Ele falou o seguinte, eu já fui apedrejado, já tive 2 ou 3 naufrágios, 2 naufrágios. Ele foi contando tudo de ruim que aconteceu com ele. Aí no final ele fala, mas tudo isso eu suportei naquele que me fortalece.
Mas alguns pegam isso aqui e aplicam num contexto, beleza, de ser poderoso, de ninguém poder te resistir. Ser alguém que pode tudo, mas não é isso que o texto está dizendo. Então, isso também valida a palavra de Deus, quando você tira completamente um texto do contexto. Vocês estão entendendo? Ah, pastor, como é que eu faço então? Estude a Bíblia. Leia a Bíblia. Sabe outra frase comum? Faça da sua parte, da minha ajudarei. Não está na Bíblia, isso. Não queria decepcionar você, não. Mas em relação à sua salvação, Jesus morreu na cruz por você, e a única coisa que você tem que fazer é crer. Para encerrar, um coração cauterizado pelo pecado impede o favor de Deus de se manifestar. Hebreus capítulo 10, versículo 26. Hebreus capítulo 10, verso 26. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Aqui está falando de viver como deliberadamente, desenfreadamente do pecado, sendo controlado pelo pecado. Aqui não está falando de uma pessoa que pecou, aqui está falando de pessoas que querem viver deliberadamente no pecado. Depois de ter recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Ela entendeu que teve um sacrifício que foi feito, mas ela quer viver deliberadamente no pecado, e isso vai tirar o favor de Deus na vida dessa pessoa. É impossível o favor de Deus manifestar ali se ela quer viver deliberadamente, porque viver deliberadamente é querer uma vida pecaminosa. É diferente de alguém que caiu no pecado. Você compreende isso? Às vezes a pessoa teve uma fraqueza e caiu no pecado, uma tentação. É ruim também. Mas aqui está falando de viver deliberadamente, propositalmente. Querer viver no pecado. Não resta sacrifício. Não tem mais graça para ele. 2 Pedro 2,20. 2 Pedro capítulo 2, verso 20. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixarem enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro. Irmãos, foca aqui agora, tá? Verso 21. Pois melhor lhes fora nunca tivesse conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Então aqui está falando de pessoas que escaparam das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e se deixaram de novo ser levados pelo pecado, por uma vida de pecado, foram vencidos, e a Bíblia diz que o último estado dessa pessoa se tornou pior do que o primeiro, porque ela tinha um estado era um ímpio, estava condenado, mas ela não conhecia. Aí ela conhece a Deus, experimenta o caminho da verdade, Ela teve uma experiência com Deus, mas agora ela volta para o pecado novamente. Nesse caso, a graça de Deus não pode operar na vida dessa pessoa, porque a palavra diz que agora o seu último estado é pior do que o primeiro. Ela era ímpia, estava perdida, foi salva, mas agora ela voltou para o caminho do pecado de novo. E a Bíblia diz que o estado dela estava pior do que antes de conhecer a Deus. Então o pecado impede as pessoas de receber a graça e o favor de Deus. Você pode ficar de pé? Pastor, como é que eu posso me comportar diante dessa pregação da graça? Primeira coisa, aprenda a desfrutar da vinha. Deus te deu um ministério, Ele vai sustentar o seu ministério debaixo da graça.
Posso ouvir um amém aqui? Então desfruta da vinha, vai comer uva, vai beber vinho. Fique na sombra. Ele vai te dar o denário do jeito dele. Os irmãos estão entendendo? Para concluir, deixa eu ler aqui mais 3 textos aqui, vai ser rápido, que diz assim, Romanos 5:1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Como é que você tem paz com Deus? Quando você entende que foi justificado, que você se tornou justo. Olha, uma pessoa que anda debaixo da graça, ele pode até pecar, mas ele não vai viver debaixo de condenação. Se você é uma pessoa que vive debaixo de condenação o tempo inteiro, você está debaixo de um jugo maligno. Isso não é a graça. É consciência do pecado. Ah, mas eu sei que eu pequei. Uma coisa é você saber que você pecou. Outra coisa é você tentar se martirizar por isso. A graça é justamente para isso. Para você entender que a sua justiça não vem de você, não é das suas boas obras, mas a sua justiça vem de Cristo. Foi Cristo quem te justificou. Se foi Cristo quem te justificou, quem intentará acusação contra você? Mas o que o diabo faz? Ele é sujo. Ele fica jogando coisas na sua mente que você não presta, que você não vale nada. Por quê? Porque você pecou. Ah, mas o pecado que eu caí, pastor, ele é feio. Vou te falar um pecado que não é tão feio assim. Gula. Nem importa te confessar gula. Pastor, eu quero confessar um pecado. O que é, irmão? Gula. A gula, irmão, para. Porque todos nós temos as nossas gulas. Pudim, né, Ciela? Janaína, tem um povo mandando pudim para mim aí. O povo também não quer me ver esbelto não, magro não. E está difícil existir. Mas aqui está dizendo, ó, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos que ter a consciência do perdão, a consciência da graça, e não do pecado. Romanos 8,15. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Então quem vive na graça não vive debaixo de medo. Ah, eu pequei, o diabo vai me matar. Romanos 6,14, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Quem está na graça não vive deliberadamente no pecado. Quem está na graça não vive debaixo de acusação. Não aceite a acusação do diabo na sua vida.